dia. Eu quero me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou médico, sou cardiologista, trabalho na unidade de cardiogeriatria do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. E o meu objetivo hoje, dentro desse contexto, desse acampamento, é mostrar para vocês a importância e a responsabilidade que nós temos de usar esse corpo, que é um dom de Deus, que é a obra-prima da criação. A partir do momento que todos entenderem que nós usamos um corpo que é o máximo da criação de Deus, a gente vai começar a se cuidar. Porque o ser humano tem corpo, tem mente, tem espírito, e a gente tem que cuidar das três dimensões, porque as três dimensões podem estar sofrendo. E eu sempre digo para os meus pacientes e para os meus alunos, para sempre lerem, eu quero que vocês abram aí a Bíblia de vocês. Acho que deve estar todo mundo com a Bíblia, né? Que o cristão tem que andar com a sua Bíblia sempre, não é? E não é embaixo do braço só, né? Porque a Bíblia não é desodorante, né? Para você ficar embaixo do braço. O Padre Léo que falava muito disso, né, Rogerinho? Então, 1 Coríntios 6, 7. Não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Nós usamos um corpo que é templo do Espírito Santo. Olha a responsabilidade nossa. Então veja bem, a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da pressão, cuidar do colesterol, cuidar do triglicéride, cuidar do diabetes. A gente tem que cuidar da nossa parte emocional, diabetes, ansiedade, depressão. E a gente não pode esquecer da nossa parte espiritual. Ansiedade, hoje é o tema a cura do nosso acampamento, que é a cura da mente ansiosa. A ansiedade é o medo do que vai acontecer, é a preocupação do amanhã. E muitas vezes a gente sabe que a maioria das coisas que a gente se preocupa não acontece. E veja só, eu recebo no consultório muita gente, principalmente mulheres, né, com palpitação, dor no peito, sabe, aquela falta de ar. E depois de examinar, depois de fazer todos os exames, a gente vê que aquela dor não é dor do coração físico, era dor do coração emocional. E às vezes até dor do coração espiritual. Então a gente tem que entender, a ansiedade é aquela preocupação do amanhã. Nem sempre, graças a Deus, não é sempre que acontece, né? Você fica a noite inteira preocupada que o filho vai chegar e fica imaginando que pode ter isso, aquilo. Olha, graças a Deus não acontece, a maioria das vezes não acontece. Estresse é uma reação a uma situação do dia a dia. Ansiedade, a gente tem que ter ansiedade. A ansiedade é normal. Em excesso ela faz mal para o coração, faz mal para a pressão, faz mal para tudo. Estresse também. Estresse é uma reação do dia a dia. Por exemplo, se a gente não tem esse nível de estresse, a gente não estaria vivo hoje. Você está no carro, por exemplo, na rua, você está dirigindo, passa uma pessoa na frente, é a reação de estresse que você desvia, aquela coisa rápida. Então são reações normais. O que não pode é você ficar no estresse todo dia, sempre igual. Isso sim, isso leva a um problema cardíaco. Hoje a gente sabe, e tem documentação científica até, que ansiedade e estresse são doenças, são fatores de risco da doença do coração. O estresse, hoje por exemplo, eu me preocupo muito com o estudo do coração das mulheres. Até publiquei um livro que é aqui na Canção Nova, que chama-se O Coração da Mulher. E a mulher sofre vários tipos de estresse. Tem estresse no trabalho, onde às vezes a mulher é até mais cobrada do que o próprio homem, né? Vocês sabem, mulher quando está numa situação mais de chefia, aí que fica todo mundo querendo derrubar. A mulher sofre o estresse, a preocupação em casa.
Ela está trabalhando, mas está pensando em casa, está preocupada com a criança, com isso, com aquilo. E o pior, o estresse marital, o estresse conjugal. Esse estresse é o pior que tem. Tem um estudo mostrando que mulheres, comparando mulher casada, mal casada e solteira, e analisaram a incidência de placa de gordura na carótida. Vocês sabem que a carótida é um vaso que leva sangue para o cérebro. Se tiver obstrução nesse vaso, a pessoa tem um AVC, por exemplo, a grosso modo. Então as mulheres fizeram um exame, ultrassom de carótidas, nesse grupo, e 10 anos depois repetiram. As mulheres bem casadas e solteiras tiveram uma evolução boa. As mal casadas tiveram uma evolução ruim. Então, mostrando que o estresse marital é um problema sério e cada vez está se tornando pior. E a gente não esquece, não pode esquecer, né, da depressão também. A depressão, que é diferente de tristeza, né? Tristeza é uma coisa normal, né? Depressão é aquela pessoa que nasce, que já acorda de humor deprimido, e junto com isso já vem falta de apetite, ou come pouco ou come demais, dorme pouco ou dorme demais, tem pensamentos suicidas, tem ideações suicidas, e tem várias situações que são crônicas. E a depressão também é um dos grandes problemas da mulher na menopausa, na perimenopausa. Então tudo isso eu tenho nesses meus livros, mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero mostrar para vocês que na palavra de Deus existe a cura para tudo isso. É só uma questão da gente pensar e ter fé. Veja só. Medo, né? Ansiedade, medo, fobia. Porque o medo é uma situação de ansiedade, né? Tem as fobias. O jeito tem medo de fantasma, outro tem medo de morrer, né? Que tem muita gente com isso, né? Que chega principalmente no consultório assim. E da ansiedade vem síndrome do pânico. E síndrome do pânico é uma situação terrível, né? Uma situação que a gente se comove com o paciente. Porque o sujeito acha que vai morrer do coração. O coração bate depressa, falta de ar, tem tontura. Ele acha que vai morrer. 2 horas a mais. Ele não aguenta 2 horas, vai morrer. E vai no pronto-socorro, sai correndo à noite. O marido tem que levar no pronto-socorro. Geralmente dá mais em mulher, né? E chega, não tem nada. Fisicamente não tem nada. Mas psiquicamente sofre, e sofre muito isso. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso tem na palavra de Deus. Então, olha, eu peço para vocês, a primeira situação de medo da Bíblia está em Gênesis, 1 de Gênesis 27. 1 de Gênesis 27, abram sua Bíblia. Gênesis 1, 27. Quando Deus criou o mundo, né? Adão e Eva, e uma coisa interessante, Deus criou o homem e a mulher para ter a vida eterna, para não ter doença, para não ter nada, a imunidade divina que Deus nos deu. Só que a partir do momento que houve aquela transgressão, que simbolicamente, né, eles comeram a fruta proibida, que era teoricamente a maçã, simbolicamente a maçã, a doença veio, a morte veio, a imperfeição veio, a gente perdeu toda aquela imunidade divina. E aqui diz o seguinte, olha, desculpa, não foi 27. A primeira situação de medo está aqui em Gênesis 2, 3, 8, né? Eis que ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus,
que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a sua mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Então eles se esconderam. Foi a primeira situação de medo que a gente vê na Bíblia. O medo que Adão e Eva tiveram, e eles se esconderam no meio das árvores. Medo por quê? Porque fizeram alguma coisa errada, porque transgrediram, o Senhor. E uma outra situação interessante que eu também acho que vale a pena e a gente tenha a resposta de tudo, está em Mateus. Mateus, na 1 de Mateus, versículo 20. Mateus 1, 20. Agora está certo mesmo. 1, 20. Quando José tinha se comprometido a casar com Maria, mas aí Maria apareceu grávida. Você imagina a situação de José naquela época, que se ele recusasse Maria, Maria seria morta, apedrejada e tudo mais. Mas aí ele foi dormir. Enquanto dormia, um anjo do Senhor apareceu em sonhos e disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o que José fez? Despertando, logo em seguida, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado. Quer dizer, o anjo veio, disse para José em sonho, mas José acordou e acreditou, teve fé. Quantas e quantas vezes a gente não fica com medo, de situações da vida? Quantas e quantas vezes a gente não fica preocupado? Mas a gente tem que ouvir o anjo do Senhor. E às vezes o anjo do Senhor é qualquer um. Deus usa situações, momentos e pessoas para dar o recado para a gente. Quantas vezes você está com medo de fazer um cateterismo? Você está com medo de fazer um exame? Tem gente que morre de medo de fazer exame. Por que, doutor, que eu vou fazer exame? Para procurar alguma coisa? Sim, para procurar, e se tiver que achar, acha e resolve. Quantas vezes você não fica morrendo de medo? E o anjo do Senhor, às vezes, é o médico que está falando com você. Porque nós, profissionais de saúde, nós médicos, somos instrumentos de Deus. Está em Eclesiástico 38, primeiro versículo. Honra o médico porque ele é instrumento de Deus. Então, às vezes, você não precisa ter medo. Você tem que entregar a Deus as suas preocupações. Se abandonar em Deus, como disse a Rogelinha num canto maravilhoso agora. Se abandonar, entregar a Deus. Você não pode ficar nessa história de ficar, lutando contra uma situação. Não adianta. Se você tem que fazer um exame, você faça, entrega a Deus vai ser a resposta. E o plano de Deus para nós a gente não sabe. Eu não tenho certeza, se vai ter uma cura ou não, porque para Deus não interessa a cura física. O nosso físico apodrece, não é mesmo? O que interessa para Deus é a nossa cura espiritual. Isso que eu sempre falo, eu aprendi muito isso, aprendi principalmente com o Padre Léo. Quando o Padre Léo falou que eu disse para ele: Padre, você tem um câncer e 50% morre em 3 meses. Ele falou para mim: tanto faz, daquele jeitão dele, não me importo, porque eu quero aproveitar todos os minutos desse meu câncer para daqui sair um padre ressurreto, um padre santo. E está aí a profecia dele, Porque a cura é a cura espiritual que interessa. Então veja só, o que eu falei para vocês, Deus não fez doença para ninguém. Para quem acha que Deus fez doença, está errado. Deus não pune as pessoas com doença. Ao contrário, às vezes Ele usa a doença, assim como o anjo usou, José usou o anjo, para
para José aceitar Maria. Deus usa a doença. E às vezes, da doença você se cura. Quantos e quantos pacientes meus que tiveram infarto do miocárdio, tiveram que colocar um stent na angioplastia, que mudaram a sua vida totalmente, radicalmente, depois desse evento, um evento teoricamente ruim. Vocês sabiam que metade das pessoas que têm infarto morrem em qualquer lugar que se está dentro do hospital, do melhor hospital do mundo, com o melhor médico do mundo, 50% morre não tem nem jeito, não tem nem como fazer. Então, a gente tem que fazer, a gente tem que prevenir essa situação toda. E a prevenção que eu falei é física, é psíquica, é espiritual. Agora vamos voltando um pouquinho. Nós vamos para Lucas 17, 26. Eu aprendi muito com o Frei Gilson também, sabe? O Frei Gilson faz uma maratona da Bíblia, né? A gente vai em Lucas, daqui a pouco ele fala, volta e volta, a gente vai aprendendo. Então, essa passagem de Lucas é muito terapêutica, sabe? É a cura do paralítico, que Jesus estava ensinando ao seu... Um dia ele estava ensinando, e ao seu derredor estavam sentados fariseus e doutores. Apareceram algumas pessoas trazendo num leito, um homem paralítico, e procuravam introduzi-lo na casa e pô-lo diante dele. Mas não achando por onde introduzir, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o arriaram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo a fé que tinham, Jesus disse: meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a pensar e a dizer consigo mesmos: quem é esse homem que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão unicamente Deus? Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, replicou-lhes: que pensais nos vossos corações? Que é mais fácil dizer, perdoados te são os pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico, presta atenção, Jesus, na frente do paralítico, ele chega para o paralítico e fala, paralítico, não falando nada, né? Parado, com medo. Quantas vezes as pessoas têm medo de se curar? É verdade, isso existe. Quanta gente tem medo de tomar remédio? Porque vai se curar. Quantas pessoas passam que nem o paralítico, fica assim parado, estagnado, não fala nada, e que Jesus, vendo isso, que ele fala: teus pecados estão perdoados. Então, primeira coisa, Jesus cura o espiritual da pessoa. Depois ele fala assim: levanta-te, levanta-te, anda, pega o teu leito e leva para casa. Você sabe que isso sempre me preocupou. A primeira vez que eu li essa palavra, eu achava muito estranho, que Jesus não era Jesus jamais seria paradoxal, né? Jamais, com toda a inteligência do ser humano que ele tinha, a impressionante capacidade intelectual de Jesus, né? E ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, não era só Deus. E ele chega e fala: bom, meu Deus, você imagina se você estivesse numa cadeira de rodas a vida inteira, tá? Jesus chega para você e fala assim: ó, levanta-te, anda, pega essa cadeira e leva para casa. A última coisa que você ia fazer é levar a cadeira para casa, não é verdade? Não é mesmo? Porque imagina, a última coisa que aquele paralítico faria era levar embora, que ele queria levar a cama, mas Jesus fala: levanta, pega a sua leite e leva embora. Eu achava paradoxal, mas depois eu entendi. Tem muitas situações na vida da gente que a gente tem a doença, mas a gente não pode deixar a doença dominar. Por exemplo,
Eu sei que muita gente tem histórico familiar para doença cardiovascular. Tem histórico na família que morreu de infarto, com jovem, né, antes de 50 anos. Tem histórico que teve AVC, tem histórico que tem câncer de mama, tem histórico que tem tudo. Tem gente que tem depressão a vida inteira. Eu sei que eu tenho esse gene comigo. Meu pai teve 50 e poucos anos de idade, teve infarto. Então eu sei que eu tenho isso comigo. Mas aquele gene, ele pode ficar quietinho, porque só 20%, 30% das doenças aquele gene pode se manifestar. O resto vai depender do meu estilo de vida. Eu posso deixar aquilo quietinho ali, mas depende de mim. Então eu aprendi isso aqui, Jesus fala isso, exatamente isso. Olha, eu levo comigo a minha cama. Olha, Roque, o seu pai, o Roque Savioli, que meu pai chamava Roque Savioli, ele teve infarto com 48 anos de idade. Eu sei disso. Então, porque eu me faço a prevenção, eu como direitinho. Também, se não comer direito, né, com a doutora Gisela em casa, pelo amor de Deus, né? Então, eu como direito, eu faço exercício, eu me cuido, porque Jesus falou. Leva a tua cama, a minha cama está lá guardadinha, mas está quietinha. Então, você tem que fazer de tudo para silenciar aquele gene que você tem. Então, e não tem essa história de dizer, na minha família todo mundo morre cedo, também vou morrer cedo. Nega, não está errado, não tem isso não. Está aqui na palavra, a gente tem que entender o que Deus fala aqui na palavra. Aí vamos para Mateus 14, 22. Frei Gilson me ensinou, hein? Está vendo? Maratona da Bíblia que Frei Gilson faz, que ele falou para mim outro dia. Então, Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Então, Jesus, 14, 23 aqui, ó. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para uma outra margem, enquanto se despedia da multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelo vento, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Então Jesus veio andando no mar e eles estavam na barca balançando lá. Quando os discípulos perceberam, ficaram com medo. E falaram, é um fantasma. Veja só, acharam que Jesus era um fantasma. Quantas vezes na vida da gente, a gente fica com medo e fica olhando, vendo coisas que não deve? Quantas vezes a gente fica olhando, vendo que tem assombração, que gente que aparece, que vem demônio. Quanta gente não vê isso? Quanta gente chega às vezes, né, pedir bênção porque viu isso, aquilo. Não é, tudo imaginação, alucinação da gente. A gente enxerga às vezes aquilo que o nosso inconsciente está projetando. A gente enxerga às vezes situações de medo sem ser real, sem ser reais. É um fantasma soltando gritos de terror. Mas aí Jesus disse, tranquilizai-vos, não tenhais medo. Então olha, essa é a situação que eu gosto muito de lembrar para mim mesmo, tá? Nas situações de medo, de pavor, de insegurança, de incerteza, sabe, que acontece na nossa vida, né? A gente mora em São Paulo. São Paulo é uma cidade que você mal sabe, sai de casa, você mal sabe se volta para casa, às vezes. Tanta insegurança, tanta... Então, às vezes você é obrigado a se lembrar do que Jesus fala, não tenhais medo. Mas aí Pedro ficou todo animado, né? Ficou animado e... Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas que vou junto de ti. Aí Pedro levantou e atravessou, subiu na água.
Mas o primeiro ventinho que Deus deu mais forte, Pedro ficou preocupado, olhou para o vento, deixou de olhar para Jesus e afundou. Então, nas situações de medo, de angústia, de ansiedade, de depressão, você não pode tirar o seu olhar de Jesus, não pode. Que a partir do momento que você não estiver olhando para Jesus, você vai afundar. Vai afundar, mas por sorte, a mão de Jesus sempre vem nos tirar, por mais fundo que a gente esteja. A depressão é uma situação onde a gente se afunda de verdade. É um escuro. E não é só. O cristão também tem depressão, o cristão também tem, é doença. Mas a vantagem do cristão é que ele tem fé que Jesus vai puxar a gente. Na maior escuridão que tem, a luz do Senhor sempre vem te buscar. Está aqui, olha, esse livro que eu reescrevi e publiquei aqui pela Canção Nova, Depressão, Onde Está Deus? Se coloca aqui, que tem o prefácio. O prefácio desse livro foi o Padre Léo que fez em 2003. O Padre Léo escreveu o prefácio desse livro, maravilhoso, nem preciso te falar, né? Maravilhoso. Então esse livro tem aqui na Canção Nova, você pode adquirir, e é justamente essa imagem da capa, mostrando Jesus, olha, pegando a mão de Pedro, a hora que Pedro afundou, porque não estava olhando para Jesus. Então eu sei, olha, as dificuldades da vida são muito comuns, faz parte do nosso dia a dia, e é só você lembrar que a doença não é castigo, não vem de Deus. Deus não fez doença para ninguém. Uma vez eu estava atendendo uma senhora, isso há muito tempo atrás, e depois que eu examinei o filme, o cateterismo dela, eu vi que precisava fazer uma cirurgia, colocar 5 pontos de safena, porque ela tinha uma doença coronária importante, ela tinha várias outras comorbidades que levavam a isso. Mas a hora que eu sentei, a senhora na minha frente, eu falei, olha, a senhora tem uma alteração, com um jeitinho todo especial, né? A mulher ficou brava, levantou e ficou, por que Deus fez isso comigo? Bem assim. Não é possível, porque eu rezo tanto, minha família reza, minha avó reza, não sei o que lá, aí começou tudo, ficou nervosa, ficou brava. Até parece que o médico é responsável pela doença da pessoa também, né? Mas eu esperei ela acalmar um pouquinho, ficar menos brava, eu falei, agora a senhora senta um pouquinho aí. Por que a senhora está falando que Deus fez isso para a senhora? A senhora nunca cuidou do seu diabetes, a senhora nunca cuidou da pressão, come sal, barbaridade, come mortadela, come chouriço, come essas coisas. A senhora nunca se preocupou em perder peso. Como é que a senhora vai dizer que Deus é responsável pela sua doença? Deus nos fez absolutamente sadios, com a imunidade. Essa imunidade divina a gente perdeu, a partir do momento que Adão e Eva teve aqueles problemas todos. Mas a gente tem ainda Deus para curar a gente. Deus cura através do médico, através do remédio, através do milagre. O milagre é uma coisa um pouco mais difícil, não é tão frequente, não é assim tão simples assim, porque na verdade o milagre é a interferência de Deus na vida natural. E Deus não quis interferir, Ele nos criou com liberdade, com livre-arbítrio. A gente tem tudo que a gente pode fazer, inclusive não acreditar nele. Então, o milagre é Deus atuando numa coisa na vida nossa, e não é tão frequente. Não é Deus cura através do médico, através do remédio, através de o que Ele quiser. Mas uma das coisas que
eu acho que também a gente tem que ler a Bíblia e tem que sempre, sabe, você entender o que Deus quer falar para a gente e como agir. Só lembrando, nessa época, nessa passagem toda que eu falei da água, né? Que Jesus fala, homem de pouca fé, para Pedro. E quantas vezes eu me vejo falando para mim mesmo, puxa vida, homem de pouca fé, eu precisava ter um pouco mais de fé. E a fé é algo que a gente vai aprendendo, que a gente vai, sabe, aos poucos a gente vai crescendo na fé. Até a hora que a gente morre, que aí não precisa ter fé nenhuma, você está lá com Deus do lado, né? Você está vendo lá. Mas olha, uma das passagens que mostra que Jesus era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está em Lucas 22, 42. É a situação de extrema angústia de Jesus. Então, quando Jesus estava no Getsemane, conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguindo dos seus discípulos. Ao chegar nesse lugar, ele disse: orai para que não caias em tentação. Depois disso se afastou e à distância de um tiro de pedra e ajoelhando-se orava: Pai, é de seu agrado, se é de seu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Porque ele já sabia tudo que ia acontecer com ele para frente. Ele já sabia que ele ia ter o sofrimento físico. Ele já sabia do sofrimento emocional que ele ia ter também, ao se decepcionar com os apóstolos que ficaram dormindo, enquanto ele estava passando toda essa angústia. Ele já sabia de tudo aquilo, mas o lado humano dele, ele chegou ainda: Pai, vê se dá um jeito, afasta de mim esse cálice. Mas se for de sua vontade, deixa acontecer. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia. Sabe que agonia é sofrimento máximo, agonia de morte, quando o cara está quase morrendo. Entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai, para não cairdes em tentação. Então, aquela situação de extrema angústia, que Jesus suou sangue. Isso tem um nome em medicina que chama-se hematidrose. Hematidrose, com H na frente. É quando, depois de um estresse violento, isso acontece, raramente, mas acontece. Depois de um estresse muito grande, quando todas as artérias do corpo se contraem, a pessoa fica pálida, suando frio, depois tem uma dilatação compensatória. O que o anjo fez? O anjo chegou, consolou Jesus e relaxou. Com isso, relaxou tanto que os vasos, os capilares que ficam em volta das glândulas sudoríparas, eles se abriram e Lucas suou sangue de verdade. A mesma coisa, veja só, eu quero mostrar para vocês Mateus 26, 13. É a mesma passagem. A mesma passagem. Só que Jesus fala assim, Mateus fala: minha alma, Jesus falando, minha alma está triste até a morte.
minha alma está triste até a morte. Quer dizer, o sofrimento de Jesus foi tão forte que ele estava tristeza até a morte. Tá aí. E a mesma coisa, depois eu quero mostrar para vocês também o que está em Marcos 14, 3. Frei Gilson, eu garanto para o senhor, eu prometo para o senhor que eu vou aprender todos os livros aqui em ordem, viu? Como dizia o Padre Léo, é fácil de achar esse livro, está entre Gênesis e Apocalipse, né? Era fácil, ele falava assim, né? Marcos está aqui. Marcos traduz quando Jesus disse: a minha alma está numa tristeza mortal. Adiantando-se alguns passos, ele prostou-se com a face na terra e orava como se fosse possível. Ele falava: Abá, Abá, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Então veja só, o que aconteceu com Jesus no Getsemane. Jesus teve uma crise de pânico, porque ele era gente como nós. Ele era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele teve uma crise de pânico. Seguramente, olha, o coração de Jesus começou a bater mais depressa. Seguramente, ele ficou pálido, começou a suar frio. Seguramente ficou respirando. E dizem até os livros assim que estudam a crucifixão, que Jesus, quando ele se prostrou, que segundo esse livro que eu li, e os judeus não rezavam deitado no chão, eles rezavam de joelhos, mas que Jesus teve um quadro de baixa de pressão, de tontura, e ele se prostrou porque ele caiu. Porque ele teve uma crise de pânico. Porque ele era homem como nós. E olha, veja só, ele perdeu sangue, ele perdeu suor. Então a pressão dele seguramente estava baixa. Olha que situação toda. Ele já estava em jejum um dia antes, seguramente, porque quando ele foi para o Getsemane orar, eles já estavam em jejum. Então olha que situação física de Jesus, quando ele desceu e encontrou lá os soldados que levaram ele para o martírio. Olha o sofrimento físico, já estava emocional e físico, que ele enfrentou, que ele não estava, veja só a preparação dele para tudo aquilo. Olha como Jesus tinha um corpo realmente perfeito, porque ele andava bastante, porque ele se alimentava, não tinha McDonald's naquela época, né? Não tinha salgadinho, não tinha nada disso. Andava bastante, não era sedentário. Então é isso que a gente, por mais que seja, por pior que seja a sua situação, a gente sempre tem que imaginar que existe um para quê daquilo. Que é mais do que sofreu o Padre Léo, é mais do que sofreu ele. Porque as pessoas perguntam, por que o Padre Léo, por que Deus tirou o Padre Léo tão cedo, com 45 anos de idade? A gente não sabe o plano de Deus para nós, mas por outro lado a gente entendeu para quê, né? Quanta gente não se converteu e não se converte até hoje pelas palestras do Padre. Quanta gente. E agora então, ainda como servo de Deus, encaminhando agora para ser um beato. E olha, desde que ele faleceu, eu acompanhei, vocês sabem disso, eu acompanhei o padre desde o momento que ele teve o quadro, que ele estava internado aqui perto, até a hora que nós fechamos o caixão dele. Eu vi que uma pessoa santificar-se através da doença.
Eu vi uma pessoa virar aos poucos. Sofrimento tão forte. Mas eu nunca vi aquele homem blasfemar, eu nunca vi aquele homem reclamar, eu nunca vi. Nunca. Eu vi aquele homem sofrer, gritar de dor, sofrer tanto, ficar cego, não conseguir andar. Eu vi tudo aquilo. Eu vi aquele homem definhar, virar um palito. Eu vi aquele homem aqui fazer uma homilia espetacular. Parecia que não tinha nada. E eu vejo aquele homem hoje, tá? Tanta gente que se converte, tanta gente que vai atrás de todas as pregações dele e tudo mais. Então, o plano de Deus é uma coisa misteriosa. A gente não sabe. E olha, nós temos que pedir sempre para que Deus mande o anjo consolador. Assim como aquele anjo consolador veio para Jesus lá no horto, a gente pede o anjo consolador. Às vezes aquela situação não tem como, não tem solução. Tem situações na medicina que a gente sabe que não tem solução. Hoje, graças a Deus, a gente evoluiu muito. A medicina é bem diferente. Esse ano eu faço 50 anos de formado. Você veja a diferença que tem a medicina de 1974 para 2024. É enorme. Mas tem situações que não adianta, porque a morte é inexorável. O único que venceu a morte foi Jesus. Esse único que venceu a morte. Ninguém consegue, a gente sabe disso. A gente tem que estar preparado, viver mais, ter um envelhecimento saudável. Mas tudo que a gente tem hoje, você plantou antes. As escolhas são nossas. Nós que devemos escolher, nós que fazemos as nossas escolhas. Então, se você agora, você não faz exercício, você é sedentário, se você não se preocupa com a alimentação, se você não tem um sono direito, se você não cuida do seu colesterol, se você não cuida da sua diabetes, da pressão alta, seguramente é uma escolha errada. Seguramente, os seus próximos anos de vida não vão ser muito saudáveis. Então, não esqueça, você usa um corpo que é o templo do Espírito Santo. E a responsabilidade que nós, médicos, profissionais de saúde, temos, é que nós cuidamos do templo do Espírito Santo, que é a obra-prima de Deus. Então veja a responsabilidade que nós temos. Por isso que cada vez que eu pego os alunos, toda vez que eu estou dando aula, que eu estou falando, eu sempre invoco essa responsabilidade no profissional de saúde que está se formando agora. Porque nós não tratamos de doença, nós tratamos do paciente que tem a doença. Eu não trato da pressão alta, do diabetes, não. Eu trato do paciente que tem aquilo. Não falei para vocês no começo que 70% das pessoas que chegam no consultório com dor no peito, a dor não é física, a dor é psíquica, é emocional, espiritual às vezes. Quantas pessoas que durante a consulta, de repente, Deus usa a gente mesmo, impressionante, impressionante. Às vezes você fala A, a pessoa escuta B, aquilo que Deus queria que você falasse. Quantas vezes as pessoas se abrem de uma forma, contando que situações assim, difíceis na vida, que não se abriram com ninguém, às vezes se abre com a gente ali. Aquilo era um peso, aquilo era um jugo que estava nas costas dela. Uma moça contou para mim uma situação toda, ela estava com dor no peito, palpitação, arritmia, todas essas coisas complicadas. E depois de exame, fazendo tudo, a gente tem que afastar primeiro a causa física, né? Depois, na conversa, ela me contou de uma situação de aborto que ela teve, e aquilo estava machucando, e ela nunca tinha contado para ninguém. Eu pedi para ela
fiz até uma coisa que depois eu fiquei meio preocupado, sabe? Eu falei para ela assim, Rogerinho, eu falei, ó, você vai sair daqui agora, vai procurar a primeira igreja que você achar, tiver aberta, você vai lá, senta e confessa com o padre lá. Depois eu falei, será que eu não abusei um pouquinho? Porque consultório não é púlpito religioso, pelo amor de Deus. Consultório, você não pode usar da fragilidade do doente e fazer a sua religião, não. Mas olha, eu falei, bom, tudo bem, foi uma coisa boa. Depois ela voltou, dizendo para mim que não precisava tomar mais, que se eu podia suspender os remédios dela de depressão, porque ela estava bem já. Você vê, era uma coisa que estava machucando ela. Então era uma coisa espiritual, que estava acontecendo no espiritual dela. E a partir do momento que ela entregou para Deus, a coisa se resolveu. Mas aí o sujeito fala para mim, eu não vou confessar não, porque padre é tão pecador que nem eu, ou é mais pecador que o padre da minha cidade, e vem com a história toda. Uma vez uma mocinha falou exatamente isso para mim. Eu não vou na igreja não, sabe por quê? Porque na minha cidade o padre faz isso, faz aquilo, tem esse envolvimento com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Eu olhei para ela e falei assim, puxa vida, esse padre tem uma importância enorme na sua vida, não? Ela falou, como, doutor? Tenho raiva dele? Eu falei, não, para você deixar de Deus por causa desse padre, ele deve ser mais importante. Aí caiu na cabeça, aí ela caiu a ficha, né? Porque não é o padre, você não está confessando com o padre está ali parado. O padre é persona Christi naquele momento. O bacana é que o nosso inconsciente está se dirigindo com o inconsciente de Deus. Isso sim. Para isso que você tem que confessar. Não é para o padre. A direção espiritual é diferente, né? Confissão é um sacramento. E o próprio... Tem o Carl Jung, por exemplo, que era um psiquiatra famoso, antigo. E o pai dele era protestante, era pastor. E ele, como psiquiatra, tem lá evangélico, mais ou menos, né? Mas ele mesmo fala que o simbolismo da Igreja Católica, que os símbolos da Igreja Católica, que a confissão é um fator extremamente terapêutico. Então, a igreja nos dá várias coisas. A nossa religião é uma religião maravilhosa por isso, né? Mas vamos continuar um pouquinho. Só lembrando, olha, uma criança que chora, a criança está chorando no bercinho, o que a mãe faz? O que a mãe faz quando a criança está chorando no bercinho? Ela pega, põe aqui no peito, fica nanando, a criança para de chorar. Será que é só o movimento que faz? Também. Mas o que a criança faz? Quando a criança encosta aqui, ela encosta o ouvido no peito da mãe. E ela escuta os batimentos do coração da mãe, que se ela está calma, tranquilinha, né? Então transmite essa segurança, essa tranquilidade para a criança para de chorar. Você sabe que isso acontece até com animais, né? A cachorrinha também, quando tem lá os cachorrinhos, os cachorrinhos vão tudo encostadinho e acalma as pessoas. Porque existem várias situações, inclusive de comunicação do coração com o meio ambiente. O nosso coração, ele se comunica com o meio ambiente até 2 metros de ramo. Existe uma comunicação através de ondas magnéticas. É por isso que às vezes você sente, a mãe sente quando o filho tem algum problema. Você sente alguma coisa. E tudo do coração se refere ao peito, né? Porque o coração é o centro da afetividade. O desenho do coração sempre no meio do peito. Por isso que a pessoa tem dor no peito quando está passando mal, quando está ansiosa e tudo mais. A dor é aqui. Me dói o coração de ver tal coisa, né? Esse é o lado do coração emocional. Então o coração se comunica com o exterior através
dessas ondas eletromagnéticas que via nervo vago, que é um nervo grande, que vai no cérebro, o cérebro manda uma ordem para o coração. Então o coração é um órgão receptor também, não é só de bombear, não é só de produzir hormônio, não, ele também recebe as informações do meio ambiente. Por isso, quando você vê uma situação desagradável, você começa a sentir o coração bater mais depressa. Por isso. Mas então veja só, tudo isso que eu falei, só para a gente ir no Evangelho de João 13, 21. João 13, 21. João 13, 21. Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer: dize-nos, de quem é que fala? De quem ele fala? Reclinando-se esse mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Imaginem vocês a situação daqueles apóstolos. Quando Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Imagine a situação. Que um olha para o outro, quem será, quem será? Imagine, você que viu, acompanhou Jesus, viu ele fazer tanto milagre, muito mais milagre do que conta a Bíblia, né? O próprio João fala, né? Que tem muitas coisas que tem a mais. Quanta gente ele ressuscitou, quanta gente ele curou, quanta coisa ele fez, e o cara chega e ainda fala que tem um traidor no meio. Quer dizer, você imagine o estresse, a situação toda. Imagine Pedro, com toda a hostilidade dele, né? Tigão que era. Imagine ele o que ele não falou. Você imagine o grau de ansiedade que tem. Mas, o que aconteceu? Um dos discípulos de quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Então, o que a gente aprende com isso aqui? Que a gente tem que escutar o coração de Jesus, né? Quando a gente está ansioso. E como é que a gente faz para escutar o coração de Jesus? Eu queria ter um estetoscópio que eu pudesse escutar diretamente, né? Mas eu não tenho estetoscópio. E você também não tem. Qual estetoscópio? Como é que você faz para escutar o coração de Jesus? Ouvindo aqui, ó. É assim. Aqui. Eu me lembro muito bem, a primeira palestra que eu fiz na minha vida foi num evento que teve. E eu me lembro exatamente agora que eu fiz isso, eu vi Padre Jonas fazer isso na minha frente também, que o Padre Jonas estava do meu lado. Faz quantos anos isso? Uns 30 anos atrás, pelo menos, 20 e poucos anos. Eu vi o Padre Jonas daquele jeitinho dele, colocando assim a Bíblia. Então, a gente tem que ouvir o coração de Jesus. Tem que ouvir. E você vai ouvir aqui, você vai melhorar a ansiedade, você vai melhorar a depressão, você vai melhorar toda a sua parte física, psíquica, espiritual. E tem uma outra passagem que eu também acho que é extremamente terapêutica, sabe? É a passagem que está em livro do Reis, 1 de Reis 18, 19. É como eu disse para vocês, tudo que a gente tem de solução médica está aqui na Bíblia. É uma questão de você interpretar e colocar isso em dias atuais. Você veja só, nesse livro de Reis, Elias, ele estava preocupado, né,
que os profetas de Baal, né, que queriam pegá-lo. Então, ele teve medo. Porque, veja só, o cristão pode ter medo, o cristão pode ter depressão, o cristão pode ter doença mental, pode ter síndrome do pânico. Claro que sim, cristão é gente normal. Muita gente erra em dizer assim para mim: eu não tomo remédio não, porque eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai me curar e eu não vou tomar remédio. Não faça essa bobagem, meu Deus do céu. Olha, não faça essa bobagem. Se você pegar o livro do Eclesiástico 38, vai estar escrito, honra o médico porque ele é instrumento de Deus. O homem prudente não despreza medicamentos. Ele fala assim: olha, se você estiver doente, a primeira coisa que você faz, pode abrir, Eclesiástico 38. Se você estiver doente, a primeira coisa que você faz é uma oblação, quer dizer, uma oração. Você tem que fazer uma oração para que Deus oriente que tenha um médico que faça certinho, que tenha aquele médico que vai te ajudar. E está escrito: em seguida procure o médico. Em seguida procure o médico. E o homem prudente não despreza remédio. Essa história que fica com conversa de... Eu acho que o encardido, ele exatamente faz isso. Ele pega a internet, põe esses fake news, dizendo que o colesterol não dá infarto, que você não pode tomar estatina porque acontece isso, acontece aquilo. Então não vão nessa conversa. O homem prudente não despreza medicamentos. Eu já tive oportunidade de um paciente que eu fiquei meses tentando controlar a insuficiência cardíaca dele. Sabe que é insuficiência cardíaca? O cara fica com a perna desse tamanho, inchada, cansado, anda um pouquinho, cansa, a barriga incha. Eu levei meses para acertar o remédio dele. Ele sumiu. Um dia ele voltou no consultório, na cadeira de rodas, do mesmo jeito. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: não, doutor, eu fui num grupo de oração, olha só. E o coordenador estava dizendo lá: Jesus está curando, tome posse da bênção. Eu falei: eu tomei posse da bênção e parei de tomar remédio. Falei: olha, errado o que você fez. Errado. Porque você não sabe como é que você vai dizer que Deus vai te curar. Esse negócio de eu determino que Deus cure. Pelo amor de Deus. Isso é uma soberba enorme de querer ser mais que Deus. Como determino que Deus vai curar? Não é. Deus vai curar se Ele quiser. Normalmente Ele não quer, Ele quer, por isso que Ele tem os médicos. Você acha que à toa? Olha, não é fácil ser médico, não. Primeiro que a faculdade, a família tem que sustentar a gente. Segundo é estudo, é trabalho, residência. E até agora eu estudo pelo menos 8 horas por semana. Quer dizer, a gente estuda, tem que estudar, tem que se atualizar. Então não é fácil. Porque seria muito mais fácil. Você pegava um pastor, o padre, colocava no hospital, mandava abençoar tudo, ia todo mundo embora, ia ter hospital para todo mundo. Não é assim. Não é assim. Então veja só, voltando então a fuga de Elias. Elias teve, voltando, 1 de Reis 19:3. Elias teve medo e partiu a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabeia, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou o melhor do que os meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Quer dizer, o jeito que está a depressão, às vezes ele quer morrer mesmo. Porque não tem, sempre a mesma história, toma remédio, faz mal, e fica trocando de médico, cada um dá remédio diferente, toma uma pílula, já faz mal, para de tomar, vai no outro, gasta dinheiro. E tem gente que tem depressão crônica a vida inteira. Então chega uma hora que começa a pensar, fala, viver assim é melhor eu morrer. E tem gente que se mata mesmo, depressão é uma das coisas. E Elias também queria morrer, né? Mas aí um anjo tocou e disse, levanta-te e come.
Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou, comeu, bebeu, e com o vigor daquela comida andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. É uma situação que acontece com a gente, né? Que a gente chega no momento que fala: não, eu quero, não adianta mais nada. Então é uma situação que a gente tem que ouvir o que Nossa Senhora diz para nós, o que Nossa Senhora ensina para a gente. As 5 pedrinhas que ela fala para a gente lá em Medjugorje, ó, que vai derrubar a depressão, que vai derrubar a ansiedade, que vai derrubar tudo isso. Reza do terço diário, comunhão diária, leitura da palavra de Deus diária, jejum semanal e confissão mensal. As 5 pedrinhas que derrubaram Golias e que vão derrubar qualquer situação ruim da sua vida. E como Elias, o que ele fez? Como Elias, olha, a gente tem que pedir para o anjo sempre estar do nosso lado. O nosso anjo, que está sempre com a gente esquece dele muitas vezes, né? Mas tem que pedir, porque ele é intermediário de Deus. Ele traz o recado de Deus para nós. E a gente precisa saber. E às vezes o nosso anjo está num amigo, às vezes está num colega, às vezes está num padre, e muitas vezes está no seu médico. Elias, o que ele fez? Ele comeu o pão que o anjo mandou, quer dizer, a Eucaristia é uma cura, é um mecanismo de cura que Deus nos deu. Aqui foi a primeira noção, a primeira lembrança da Eucaristia que eu tive. Aqui, quando Elias comeu aquele pão e daquele se revigorou, viveu. Então veja só, ansiedade, síndrome do pânico, fobia, medo, coisas tristes, né? Chato, né? Depressão, síndrome do pânico, a doença do coração, tem uma relação muito grande. Você pode ter trazido dentro de você a genética para ter essas doenças. A cama do paralítico lá, mas Jesus já te curou e você está lá na cama do seu lado. Você tem que lembrar que você traz a carga genética com você, mas que essa carga genética ela vai ficar quietinha, silenciosa, muda, dependendo do seu hábito de vida. Tá? Os American Heart Association, que é a Sociedade Americana de Cardiologia, fala em 8 condições de vida essenciais para a gente manter a nossa saúde física e mental. Eu acrescentei o 9º, que é a espiritualidade. Eu te digo uma coisa para vocês, olha, cuidar da pressão, cuidar do peso, fazer exercício, cuidar do diabetes, alimentação correta, ter um sono, cuidar da parte emocional, mas você não pode descuidar da sua parte espiritual. Então nós católicos, a gente tem que seguir o que Nossa Senhora fala, essas 5 pedrinhas. Na simplicidade de Nossa Senhora, ela já dá uma forma de você curar corpo, espírito, psiquismo e espírito. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero que vocês ouçam o coração de Jesus. Olha, ouçam o coração de Jesus através da palavra de Deus. Obrigado. Vamos ficar em pé. Senhor, aquele que tu amas está doente,
está doente. Diga para ele: apressa-te em vir em meu socorro, se for do teu agrado.